Existe uma ferida que você carrega desde criança e que decidiu quem você se tornaria hoje, especialmente quando alguém te oferece uma bebida e você simplesmente recusa, sem nem pensar duas vezes. Não é sobre saúde, não é sobre religião, é sobre algo muito mais profundo que aconteceu naquela casa onde você cresceu e que você nunca mais quis repetir na sua própria vida. Quando você era criança e via seu pai ou sua mãe com aquele copo na mão, você não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas seu corpo entendia. Seu coração acelerava, suas mãos suavam. Você ficava em alerta esperando o momento em que tudo ia desmoronar de novo. Pode ter sido um grito, pode ter sido um silêncio ainda mais assustador, pode ter sido aquela promessa quebrada pela milésima vez, ou simplesmente a sensação de que você não importava o suficiente para que aquela pessoa parasse de beber. E ali, naquele momento, seu cérebro de criança tomou uma decisão que você nem percebeu na época, mas que moldaria completamente quem você é hoje. A neurociência nos mostra que traumas vividos na infância criam verdadeiras autoestradas neurais no nosso cérebro, caminhos que se tornam automáticos e que associam determinados estímulos como perigo iminente. Para você, o álcool não é apenas uma substância química, é um gatilho emocional poderoso que te transporta instantaneamente para aquele jantar em família que terminou em caos, para aquela noite em que você se escondeu debaixo da cama, esperando a tempestade passar. Seu corpo literalmente memorizou que álcool é igual a perigo, e essa memória ficou gravada tão fundo que mesmo décadas depois você sente aquele aperto no peito só de sentir o cheiro. O que muita gente não entende é que quando você escolhe não beber, você não está apenas fazendo uma escolha de estilo de vida. Você está quebrando um ciclo que provavelmente vem de gerações. Seu avô bebia, seu pai bebia, e de alguma forma esse padrão ia se repetindo como se fosse um destino inevitável da família. Mas tem um momento na sua vida em que você olha para tudo isso e decide conscientemente que com você essa história termina. É uma decisão poderosa. Uma decisão que exige uma coragem absurda, porque significa olhar de frente para tudo aquilo que te machucou e dizer não, eu não vou perpetuar isso. Mas essa escolha de não beber muitas vezes vem acompanhada de uma rigidez emocional que você nem percebe que está carregando. É como se você tivesse construído uma armadura tão forte para se proteger daquela dor que agora você não consegue tirar essa armadura nem quando está seguro. Você se torna a pessoa do controle absoluto, aquela que nunca se permite relaxar completamente, que sempre está vigilante, que tem dificuldade de confiar nas pessoas ao seu redor, porque lá no fundo você aprendeu que as pessoas que deveriam te proteger foram exatamente as que te machucaram. Pensa em quando você está num happy hour com colegas de trabalho e alguém te oferece uma cerveja. Você recusa educadamente e a pessoa insiste e faz aquela piadinha de que você é careta e que uma só não vai fazer mal. Nesse momento, o que as outras pessoas veem é apenas alguém recusando uma bebida. O que elas não veem é a criança que está tendo um ataque de pânico silencioso, relembrando cada promessa quebrada e cada momento de violência verbal e física que você presenciou enquanto os adultos de verdade estavam ocupados demais se destruindo. Essa é a diferença entre um hábito saudável e um mecanismo de defesa psicológico, e é fundamental que você entenda essa distinção. A baixa autoestima que você carrega tem uma origem muito específica. Quando você cresce num ambiente onde o álcool é mais importante do que você e suas necessidades emocionais são constantemente ignoradas, você internaliza uma mensagem devastadora de que você não é suficiente, não é prioridade e não merece ser escolhido. E essa mensagem se torna a voz na sua cabeça que te acompanha até hoje, questionando cada decisão, cada relacionamento, cada momento de felicidade, te dizendo que você não merece coisas boas, porque lá no fundo você nunca foi bom o bastante para que aquelas pessoas parassem de beber por você. O medo do abandono que você sente não é irracional, é completamente lógico considerando sua história. Você foi abandonado emocionalmente todas as vezes que aquela pessoa escolheu o álcool ao invés de estar presente para você. Então agora, nos seus relacionamentos adultos, você vive em constante estado de alerta, esperando o momento em que as pessoas vão te deixar, porque foi isso que te ensinaram, que as pessoas sempre vão embora. Mas tem uma coisa muito mais difícil de encarar, mas é o que te liberta. Por trás da sua sobriedade existe uma máscara muito bem construída, uma fachada de pessoa que tem tudo sob controle, que não precisa de ninguém,
que é forte e independente. Mas essa máscara esconde uma ferida profunda de injustiça e humilhação. A injustiça de ter sido uma criança que precisava cuidar de adultos bêbados. A humilhação de ter amigos em casa e ter que inventar desculpas pelo comportamento dos seus pais. Essa máscara te protegeu durante anos, mas agora ela pode estar te impedindo de viver plenamente e de se conectar verdadeiramente com as pessoas. A verdade é que sua escolha de não beber é válida e importante. É sua forma de honrar aquela criança que sofreu e de garantir que você não vai infligir a mesma dor em outras pessoas. Mas é fundamental que você entenda que essa escolha não precisa vir acompanhada de toda essa rigidez emocional e de todo esse medo. Você pode quebrar o ciclo do alcoolismo sem se tornar prisioneiro do trauma. Você pode escolher não beber e ainda assim aprender a relaxar, a confiar, a se permitir ser vulnerável e imperfeito. O trabalho terapêutico com essas questões não é sobre te convencer que você deve beber e que isso faz bem. É sobre te ajudar a separar a escolha consciente e saudável de não consumir álcool da resposta traumática automática que te mantém preso em padrões de medo e controle. É sobre você finalmente entender que aquilo que aconteceu não foi sua culpa, que você merece ser amado e escolhido, que você não precisa ser perfeito ou ter tudo sob controle para ser digno de afeto e pertencimento. A cura desse processo começa quando você para de se punir pelas escolhas que outras pessoas fizeram. Quando você entende que o alcoolismo deles nunca teve nada a ver com você não ser bom o suficiente, mas sim com as próprias feridas não curadas que eles carregavam. Quando você finalmente se permite sentir raiva daquela situação, ao invés de fingir que está bem. Quando você aprende que vulnerabilidade não é fraqueza e que pedir ajuda não te torna menos forte. Então, se você está se reconhecendo nessa história, se cada palavra que eu disse aqui tocou em alguma ferida que você achava que estava bem guardada, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Sua história não define quem você precisa ser pelo resto da vida. Você pode honrar sua decisão de não beber e ainda assim trabalhar para curar essas feridas profundas que te impedem de viver com leveza. Você merece relacionamentos onde você não precise estar em constante estado de alerta. Você merece sentir que é suficiente exatamente como é, sem precisar provar nada para ninguém. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, não guarda isso só para você. Curte esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e compartilhe com alguém que precisa entender que não está sozinho nessa jornada, porque quebrar ciclos é solitário demais quando a gente tenta fazer isso sozinho. E se você quiser continuar tendo acesso a conversas mais profundas, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima.